Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL, o seu ponto de encontro diário, sempre às 7h30 da noite, aqui no canal do Instituto Conhecimento Liberta e também no canal do ICL Notícias. Boa noite, César Calijon. Boa noite, Rob. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite para a nossa comunidade linda. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, comunidade, que hoje vai faltar tempo, porque temos pautas bem interessantes e assuntos bem... que vão causar reflexão, eu acredito. Densos, né? Densos. Muita reflexão na nossa audiência, inclusive no nosso papo aqui. Vamos receber, então, Wagner Miqueias Damasceno, que é doutor em Sociologia pela Unicamp e também é professor no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio. Seja muito bem-vindo, Wagner, ao nosso Sinapse. Boa noite. Boa noite César, boa noite Roberta, um prazer estar aqui com vocês essa noite, boa noite também especial aos nossos espectadores. É isso aí. Obrigado, Wagner, prazer te receber, vamos lá. Wagner, você é autor do livro Racismo, Escravidão e Capitalismo no Brasil, uma abordagem marxista, e eu logo te pergunto de cara, hein? Qual a relação do racismo com o capitalismo, hein? Essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, eu inicio esse livro tentando demonstrar o vínculo profundo entre o capitalismo e o racismo, mediado pela escravidão moderna, a escravidão negra. O capitalismo, como um modo de produção, um sistema econômico, ele se desenvolveu ao longo dos séculos a partir de processos muito violentos, como a colonização, no nível externo, a Europa, e internamente a Europa, por exemplo, a expropriação de uma massa de camponeses, e um dos elementos externos também fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo foi a escravidão negra. Em dois aspectos, pelo tráfico negreiro, com a fruição de capital comercial da colônia para as metrópoles, e pela produção massiva de matérias-primas das colônias também para a metrópole. E a escravidão negra não foi a opção inicial das classes dominantes, acabou sendo, por exemplo, aqui no Brasil, a relação social de produção dominante. E para justificar a escravização de milhões de negros vindos sequestrados da África para o nosso país, foi necessário que se produzisse um conjunto de ideologias que são aquilo que nós chamamos por racismo, né? Aqui no Brasil, a primeira forma ideológica do racismo assumiu uma forma religiosa. Então, e depois foi, com o desenvolvimento das próprias ciências naturais, assumindo novas formas, como aquilo que nós chamamos por pseudociência, né? O ideal de branquitude, a reformulação do conceito de raça, vindo das ciências naturais, aplicada agora aos seres humanos, com uma ideia de superioridade de brancos frente aos não brancos, asiáticos, negros, ameríndios. Então, o racismo tem tudo a ver com o capitalismo. É parte do meu empenho, nas primeiras páginas deste livro, demonstrar. O racismo foi fundamental, assim como a escravidão, para o desenvolvimento desse sistema econômico que nos acompanha ainda hoje. Ou seja, o racismo está entranhado, né, nessa estrutura. Ele vem junto com ela, coladinho. Exato. Né? E daí a importância do trabalho do Wagner em olhar a partir desse prisma de como existe uma relação muito intrínseca entre o próprio capitalismo e o processo da escravidão. Wagner, nas tuas redes, você fez uma afirmação que eu quero abordar aqui. Você disse que não existe possibilidade de lutar contra o racismo se aliando à burguesia. Essa é uma fala tua, abre e fecha aspas. Gostaria que você fizesse uma ponderação acerca disso. Explica o que você quer dizer com essa fala, por favor, querido. Sim, na verdade tem a ver um pouco com os compromissos que cada classe social acaba desempenhando na sociedade e ao longo da história também. Quando eu digo que o capitalismo, é impossível falar de capitalismo sem racismo, e que racismo e escravidão estão conectados com o capitalismo, significa também, isso no nível econômico,
No nível sociológico, significa dizer que a burguesia, que é a classe social que construiu esse sistema econômico, se fortaleceu às expensas da escravidão e do racismo. Essa classe social que é a burguesia, que são os grandes empresários modernos, eles enriqueceram em grande medida, se tornaram a classe social dominante, fruto do trabalho não pago, primeiro dos escravizados, agora dos trabalhadores modernos, e mesmo após a abolição da escravidão, criaram uma série de mecanismos jurídicos, políticos e ideológicos que permitissem que o racismo continuasse existindo na sociedade, porque o racismo, de certa maneira, ele é funcional para a ordem econômica. Para a classe dominante, o racismo cumpre papéis importantes de ordem econômica, de ordem política, de ordem social. Por isso que, no limite, é impossível que a burguesia lute de forma plena, consequente, contra o racismo. Parte das respostas que a burguesia dá no enfrentamento ao racismo, ela faz de forma bastante reativa, em virtude das lutas que acontecem aqui embaixo, na vida social, com os protestos, com as contestações, e que de alguma maneira geram pressões sociais para que ela responda. Mas as respostas do grande empresariado no enfrentamento ao racismo geralmente são epidérmicas, nunca chegam às raízes do problema, porque as raízes do problema, ir às raízes do problema significaria, dentre outras coisas, evidenciar o passado dessa classe dominante, que é um passado extremamente ligado à escravidão negra no Brasil, e significa também entender como o racismo é funcional para a classe dominante no presente. Posso fazer um pequeno adendo que eu gostaria de trazer para o âmbito prático? Eu e a Hobbs com frequência discutimos esse tema com outros convidados, nos bastidores e tal, e eu quero te colocar uma questão de ordem prática, Wagner, para que você avalie. Suponhamos que a gente tenha alguém que saia de uma comunidade empobrecida e que teve antepassados que sofreram com o processo da escravidão. E essa pessoa ascenda dentro da sociedade do capital. Te parece legítimo, por exemplo, que essa pessoa compre um carro caro ou uma mansão, considerando que esse é o modelo de sociabilidade que a gente tem vigente no momento e a gente não tem nenhuma perspectiva de que isso vá ser alterado, pelo menos nos próximos 100, 150 anos? Não me parece que o capitalismo demonstra sinais de que pode ser superado no curto prazo, pelo menos, ou você acha que ao fazer isso, essa pessoa estaria traindo uma luta ancestral? Como é que você sente? Ou talvez até uma terceira possibilidade, como é que você sente isso? É uma pessoa negra, no caso? Isso. Você diz? Isso. Bom, isso na verdade vem acontecendo há um certo tempo, Há setores da população negra, há alguns indivíduos da população negra, mesmo na sociedade brasileira, em que o racismo é muito forte, que conseguem experimentar uma forte ascensão social, mas numa razão muito lotérica, É quase como um bilhete premiado, alguém se tornar efetivamente rico, Que às vezes a gente confunde uma classe média com alguém muito rico. Os grandes ricos, os verdadeiros ricos, os verdadeiros grandes burgueses, a gente quase nem vê, quase não sabe os rostos e tal. Então, mas acontece, e de fato, ao mesmo tempo, esse indivíduo experimenta uma série de dilemas, porque ele não deixa de sofrer racismo, mesmo quando ascende socialmente, ainda que vertiginosamente, mas é um tipo de racismo, evidentemente, muito diferente do que a massa negra sofre, Esse indivíduo que mora numa cobertura, num bairro nobre, que usa carrão, tem uma coleção de veículos, que anda de jatinho, ele não pega um trem lotado, ele não sabe o que é a falta d'água, ele não sabe o que é andar com uma pastinha com o seu currículo e a foto 3x4 com o estômago doendo de fome em busca de um emprego que vai pagar um salário mínimo. Então, isso, evidentemente, faz com que a gente entenda o racismo cruzado com um elemento de classe. Numa sociedade como a nossa, ao mesmo tempo, esse tipo de figura é utilizado como uma espécie de evidência
ora para mobilidade social, dizendo que a sociedade é uma sociedade aberta a quem quer empreender, quem quer chegar lá, e, por outro lado, é utilizado como uma espécie de prova da ausência do racismo. Bom, o cara se tornou, apesar de negro e vindo da favela, se tornou multimilionário. Bom, isso, na verdade, e o que a gente vê, em primeiro lugar, isso é uma exceção. Em segundo lugar, isso, de conjunto, não muda a trajetória de vida da massa negra que vive no nosso país. E do ponto de vista ideológico, há uma disputa de sentidos. A gente costuma ouvir muito no movimento, nas redes sociais, nas mídias, aquele tipo de jargão, aquela frase, né, que é negros no topo, a favela venceu. E isso, na verdade, tem um quê de ilusão muito grande, porque, bom, um indivíduo que sai da favela, enriquece, né, se torna um grande empresário, um grande artista, um ícone do esporte, ele venceu economicamente, né, mas a favela não venceu. Né? A geometria explica, né? Se existe um topo, necessariamente existe a base. Quem ocupa essa base continua sendo uma massa negra. E isso é importante entender, porque a luta pela transformação da vida da população negra e pobre no nosso país, ela não vai acontecer de forma individual, nos marcos do capitalismo. Né? A ascensão individual funciona, às vezes, para anestesiar e impedir a conexão entre os indivíduos que compõem a base da nossa pirâmide social. Perfeito, perfeito. Agora, ainda sobre essa sua frase, não existe possibilidade de lutar contra o racismo se aliando à burguesia. Uma pessoa que teve uma ascensão social, uma pessoa preta, vamos dizer assim, se ela compra um carrão, você acha que ela está indo contra a sua luta de classe? Olha, não depende, sabe? Primeiro, o que a gente acha por carrão? Eu trabalho como sociólogo, eu trabalho com as definições de classes sociais do marxismo, né? Burguês realmente é quem detém os meios de produção. Determinados objetos de consumo, que às vezes são que tem um preço relativo um pouco acima da média e tal, não são indicadores de que a pessoa faz parte de uma classe dominante ou não. Né? Mas, assim, de fato, o que a gente vê na sociedade aqui brasileira e também nos Estados Unidos é uma presença muito pequena de grandes empresários, de artistas muito reconhecidos. Há grandes artistas nos Estados Unidos e no Brasil negros que talvez, se fossem brancos, teriam o dobro, o triplo do reconhecimento. Não só cultural, artístico, mas também econômico, né? Acho que Serena Williams aqui, ó. Posso trazer um exemplo fácil pra gente. Serena Williams. A tenista. Exato. A Viola Davis deu uma entrevista, né, dizendo se ela fosse se eu não me engano, se ela fosse uma artista branca, já tendo conquistado tudo que ela conquistou, ela não ganharia o salário que atualmente ela ganha. Então o racismo, ele interfere nas carreiras, né, em todos os aspectos, em todos os sentidos, inclusive na população negra que consegue se tornar burguesa. Agora, o elemento fundamental, quando eu digo que é impossível lutar contra o racismo em aliança com a burguesia, é porque o racismo é um instrumento importante para a sua dominação política e para o seu enriquecimento. Através do racismo, na sociedade brasileira, uma parte, a burguesia consegue oferir salários, consegue oferir lucros extraordinários, pagando salários menores para uma grande parte da população, por conta da sua cor e da sua raça. Veja, as pesquisas informam no Brasil que, em média, o trabalhador negro recebe menos de 40% a menos do que os trabalhadores brancos. Isso é altamente lucrativo. Significa que o racismo é altamente lucrativo para a burguesia. Do ponto de vista político, o racismo é importante porque divide aqui embaixo os inimigos históricos do grande empresariado. Porque, envenenado pelo racismo, a gente vê cenas inusitadas no cotidiano da gente, que é um trabalhador branco, um morador de uma favela branco, muitas vezes indiferente ou até hostil ao sofrimento da população negra. O racismo quebra a solidariedade social e política que deveria existir dentro da classe trabalhadora. Então ele fratura a classe trabalhadora. E através dessa fratura
que o racismo, como o machismo e a xenofobia produzem na classe trabalhadora, ela consegue quebrar a resistência da classe trabalhadora. Então, isso, do ponto de vista político, é muito precioso para a burguesia, é precioso demais para ela abrir mão. Então, no limite, ela consegue apoiar iniciativas epidérmicas, pontuais, mas ela não consegue implementar um conjunto de políticas que promovam realmente a igualdade de cor e raça em nosso país, porque no limite isso significaria sacrificar seus lucros econômicos e, de alguma maneira, unificar, né, toda essa massa de explorados que está dividida por toda a sorte de opressão. Aqui no Brasil não dá nem só para falar do racismo, é importante falar também do regionalismo, trabalhadores nordestinos que sofrem cotidianamente a xenofobia nas regiões do Sudeste, do Sul, e sem falar do machismo também. Uhum. Wagner, e aí até aqui, por exemplo, a gente falou bastante a respeito de um certo diagnóstico do que é o problema, né? De como é que ele se apresenta, da densidade, da complexidade que a gente enfrenta nesse começo do século XXI, no Ocidente inteiro de forma mais ampla, mas aqui a gente está considerando especificamente o caso do Brasil. O que é que você, enquanto pensador da sociedade, enquanto sociólogo, vê como possível solução? Eu sei que não existe uma solução de curto prazo para mexer na equação que a gente tem determinada de forma mais estrutural, mas o que é que você vê como solução? Porque também é muito complicado, né? Exigir que, então a gente tem um modelo capitalista que compele as pessoas a batalharem, a competirem o tempo todo. E aí, de repente, a gente diz que um grupo social não pode ascender dentro dessa sociedade do capital porque significaria reforçar os métodos que o oprimem. Como é que você sente isso? O que a gente tem como horizonte de luta e o que pode ser feito no sentido de superar o estado de coisas que a gente acabou aqui de discutir? Na verdade, o Clóvis Moura, por exemplo, ele tinha uma frase num livro chamado A Sociologia do Negro Brasileiro, que ele dizia que um negro executivo de uma multinacional sociologicamente é branco. Isso não significa uma metáfora, né? Não significa dizer que ele embranqueceu, mas significa dizer que pela posição de classe dele, ele está muito mais próximo do mundo dos brancos do que necessariamente do mundo dos negros. Uhum. Sobre essa questão do enriquecimento, em primeiro lugar, é importante levar em conta que boa parte da população negra não experimenta o enriquecimento, né? Experimenta a miséria e a pobreza. Em segundo lugar, que uma parcela da população, a pequena parcela da população negra que realmente experimenta a riqueza, se torna um grande burguês, ela entra num dilema, porque do ponto de vista racial ela é negra, mas do ponto de vista de classe, ela se torna burguesa, ela passa a defender interesses de classe que, em última medida, entram em conflito com os interesses de uma classe ampla cuja maioria é negra, no caso do Brasil. Uhum. Então entra em um conflito permanente. Esses conflitos apareceram ao longo da história. Eu queria, antes de tocar na pergunta, resgatar alguns exemplos históricos desses antagonismos de raça e classe. Na Revolução Haitiana, em São Domingos, uma revolução que aconteceu logo após a Revolução Francesa, de 1789, São Domingos era uma ilha que era uma colônia francesa, uma colônia açucareira muito rica. Os negros escravizados preparam uma insurreição e promovem uma revolução que termina com o fim da escravidão e algum tempo depois, com a proclamação da independência, né, do Haiti. Uma parte da população mulata, que sofria o profundo racismo e o desprezo dos brancos, burocratas franceses, dos latifundiários brancos, se associa aos brancos e não aos escravizados, por conta do vínculo de terra que eles possuíam. Eles eram mulatos, sofriam racismo, mas eles eram grandes fazendeiros. Então, há uma complexidade muito grande nessa relação entre classe e raça. E a história já documentou um pouco, né? Nem sempre é fácil, né? No limite, muitas vezes, os interesses de classe acabam prevalecendo sobre os interesses de raça. Bom, sobre o tema das transformações. No Brasil é imperioso promovermos transformações radicais na nossa sociedade. O Brasil é um país que experimentou 4 séculos de escravidão,
produziu uma abolição da escravidão que não significou nenhuma reparação ao povo negro. Eu costumo dizer que uma das leis mais importantes do nosso país, que é a Lei Áurea, sancionada em 13 de maio de 88, ela só possui 2 artigos. Um artigo que declara extinta a escravidão e o outro diz faça-se cumprir. De conteúdo 2 parágrafos, é um absurdo, né? 2 São parágrafos. 2 parágrafos. Uhum. Então, veja, então nós temos um acerto de contas históricos muito grande a fazer com a população negra. Significa implementar uma política de reparações que passa por uma política de reparação, no nível da representação, e passa também pelo nível fundiário, pelo nível econômico também. Acho que uma das tarefas fundamentais é a organização de forma independente da classe trabalhadora e do movimento negro também, numa luta, por exemplo, por reparações. Uhum. É preciso, cada vez mais, que o movimento negro, na minha opinião, junto com a classe trabalhadora, volte a falar sobre políticas de reparação. Políticas amplas de reparações que envolvam, por exemplo, reforma agrária. O Brasil é um dos países que não experimentou reforma agrária, ao contrário, produziu legislações preventivas antes da abolição da escravidão, justamente para impedir que a população negra, depois de liberta, tivesse acesso à terra. É preciso discutir reforma urbana, é preciso discutir de novo salário igual para trabalho igual, é preciso discutir a redução da jornada de trabalho e de forma muito imediata, a revogação de alguns dispositivos que impactam de forma muito grande a classe trabalhadora na sua porção negra, que é a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. A reforma trabalhista, produzida pelo Temer, na prática, foi o espraiamento do trabalho informal, e o trabalho informal no Brasil tem cor negra. O outro aspecto é a reforma da Previdência, que impactou muito a população negra, né? A reforma da Previdência, feita pelo Bolsonaro em 2019, na verdade, jogou um peso excessivo sobre a população negra, fazendo com que uma parte dos negros que hoje estão trabalhando morram sem gozar do direito da aposentadoria. Então, é muito grave. Então, acho que uma das tarefas fundamentais a organizar a luta da classe trabalhadora, do movimento negro, de forma independente dos governos, das organizações patronais, na luta por reparações, na luta por revogação de dispositivos jurídicos que prejudicam sobremaneira a vida da classe trabalhadora. Agora, tudo isso, eu acredito, César e Roberta, que deva estar conectado com um horizonte de transformação radical dessa sociedade. É muito difícil imaginar um mundo além do capitalismo. Agora, é necessário. Veja, nós estamos experimentando hoje o ano mais quente do mundo. A tendência é que esse seja mais frio nosso, porque daqui para frente só aqueça a Terra. Então é muito grave. O capitalismo ameaça a existência da humanidade. Por isso, não só por isso, né, pelas questões raciais, mas justamente por essa ameaça à humanidade, é necessário que a gente conduza uma luta radical pela transformação dessa sociedade. Perfeito, perfeito. É que a gente está falando aqui de algo muito lá na frente, né? E aí, Wagner, trazendo um pouquinho mais perto do presente, do mundo de hoje, eu queria continuar falando sobre o mercado de trabalho, mas eu queria entender com você esses impactos todos que a gente tem sentido com a mudança do mercado de trabalho em relação à tecnologia, em relação à automação, em relação à globalização. Você sente que isso acentua ou, de certa medida, pode diminuir a desigualdade social, hein? Eu acho que, na verdade, o que nós temos visto no Brasil é a combinação daquilo que há de mais moderno com o que há de mais atrasado na nossa sociedade, né? Não há nada mais moderno do que um smartphone. É um aparelho formidável que nos conecta às pessoas, que permite que a gente acesse parte do conhecimento produzido pela humanidade ao longo da história. E não há nada mais arcaico do que você levar comida para um outro indivíduo, né? As relações serviçais, o que a gente vê
é a combinação daquilo que há de mais moderno dentro do sistema capitalista com aquilo que há de mais atrasado na nossa sociedade, que também remete a uma herança escravocrata, né? Eu digo isso porque o trabalho por aplicativo, sobretudo esse, né, relacionado à entrega de mercadorias, de alimentos, né, está se tornando uma das grandes formas de empregabilidade no nosso país. E ao contrário de diminuir a desigualdade social, a desigualdade racial, eu acho que evidencia cada vez mais a desigualdade social e racial. E falo isso ainda que tenhamos no Brasil, de forma geral, poucos dados sobre esse tipo de trabalho, no que diz respeito aos trabalhos por aplicativo, de entrega, porque a política ainda dessas grandes corporações é de tentar limitar o máximo possível de informação para pesquisadores e até mesmo para o Estado. Mas o que a gente vê, e um pouco de pesquisa empírica que tem sido feita no Brasil, mostra que os trabalhadores ligados aos aplicativos, a essas plataformas, são em sua maioria trabalhadores negros, jovens, em alguma medida masculinos, homens, né? Há também uma parcela de mulheres que vem entrando no trabalho por aplicativo, nas entregas, e se soma a esse trabalho extenuante o trabalho também feito em casa, em virtude do machismo, a combinação da dupla jornada de trabalho. Esse tipo de trabalho é um trabalho que tem algumas marcas. Uma das marcas é a instabilidade total, né, e um movimento bastante pendular, ligado também a essa instabilidade, né, muitas vezes marcado por um excesso de horas trabalhadas e às vezes por uma escassez muito grande de horas trabalhadas, né? Relatos de entregadores que ficam esperando horas e horas para conseguir uma corrida e ao mesmo tempo, em alguns momentos, em outros momentos, se matando de trabalhar, correndo riscos de serem atropelados, de sofrerem acidentes muito graves, e quando sofrem acidentes, né, ficam completamente descobertos, porque não possuem impacto trabalhista nenhum. Levam comida, a gente costuma dizer, levam comida, pedalam bicicletas que não são suas, levando comidas muitas vezes com o estômago vazio, para restaurantes com os quais não tem vínculo empregatício nenhum, para pessoas em condomínios dos quais ele também não tem relação trabalhista nenhuma. Então é um caos, é uma barbárie. Ô Wagner, vamos falar um pouco disso, dessa precarização do trabalho, que a gente viu que isso, como você muito bem disse, eu tenho um amigo, o Alisson Mascaro, eu gosto muito dele. O Mascaro escreveu o prefácio do Esfarrapados, desse meu quarto livro que eu te dei de presente. E o Mascaro tem um raciocínio muito bom, que ele te diz o seguinte: o Estado, como a gente conhece, ele é a expressão sociopolítica do capital. Então, a democracia formal, por mais, vamos dizer assim, organizada que ela esteja, ela sempre vai ser a expressão sociopolítica do próprio capital. Então sempre vai existir algum nível de exploração, de usurpação das nossas classes trabalhadoras. Mas a gente sabe que a partir de 2016, com o Temer, que dá um golpe na Dilma Rousseff, essas medidas econômicas de corte neoliberal se agudizaram e muito. Tá? A gente viu muita precarização, a gente viu toda essa agenda que já é absolutamente agressiva em condições normais de temperatura e pressão, vamos dizer assim. Sim. Tudo isso fica muito pior a partir de 2016. Como é que você vê isso hoje em dia, Wagner, depois de 2 anos de governo Temer, outros 4 anos de governo Bolsonaro e agora com o governo Lula voltando à presidência da República? Como é que gostaria que você fizesse uma análise geral de como é que você sente a disposição dessas coisas hoje na nossa nação? Pois teve uma ofensiva neoliberal nos últimos anos no Brasil, né? Muito intensa, muito intensa. Há uma crise econômica capitalista em nível mundial que pressionou as respectivas burguesias dos seus países a atacar os direitos sociais que foram duramente conquistados pela classe trabalhadora. E isso não foi monopólio de um governo ou outro, né? Na verdade, foi uma constante em todos os governos. No Brasil, isso se tornou muito forte com o governo Temer, com o governo Bolsonaro, mas é importante lembrar
também que os governos do PT implementaram políticas neoliberais. Uma das primeiras políticas de ataque aos direitos dos trabalhadores feitas ainda lá nos primórdios do primeiro governo Lula foi justamente a reforma da Previdência de 2003. Agora, a partir de 2016, com o governo Temer, há uma intensificação inclusive porque parte da resistência social ficou um pouco fragilizada, ficou desnorteada. Então, tivemos um governo que beirou aí 3% de aprovação popular, conseguiu fazer um grande estrago sem ser derrubado. E depois tivemos um governo agora, que é o governo do Bolsonaro, que tentou a todo custo implementar uma agenda de barbárie. Para o Bolsonaro, e ele nunca escondeu, acho que podemos dizer assim, né, essa foi a franqueza dele, ele nunca escondeu o desprezo completo que ele possui pela classe trabalhadora, pelas mulheres, pela população negra, LGBT, indígena. Então ele tentou transparecer esse desprezo dele num conjunto de medidas econômicas feitas pelo Paulo Guedes. A reforma da Previdência era um caso, né? Mas não só esses, né? Ele tentou tocar toda uma agenda política de privatizações que, para nossa sorte, ele não conseguiu realizar a contento. Essa é uma disputa permanente, né? Hoje nós temos o governo Lula que, sim, sem dúvida nenhuma, foi uma vitória importante, a vitória do Lula, no sentido de que derrotou o governo Bolsonaro do ponto de vista eleitoral, mas, ao mesmo tempo, não dá para celebrar muito, porque os acordos firmados, os acordos econômicos, sociais firmados pelo governo Lula são acordos que muitas vezes se assemelham, inclusive, ao do governo Bolsonaro. Então, assim, há uma agenda, por exemplo, fiscal, que foi uma constante no governo Temer, no governo Bolsonaro, e que também começa com o governo Lula, que é o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, na prática, no conteúdo, é a lei de teto de gastos. Lei de teto de gastos para o investimento no serviço público, para a infraestrutura, para a educação, para a saúde, e, ao mesmo tempo, significa um gasto ilimitado para o pagamento dos serviços da dívida pública, para os juros e para as amortizações. Então, isso necessariamente corrói as expectativas da classe trabalhadora de uma sociedade mais igualitária. Esses compromissos com o setor rentista, com a grande burguesia internacional, impedem uma verdadeira independência do nosso país, porque, de fato, nós ainda somos bastante dependentes economicamente e politicamente. Então, nesse sentido, né, não vejo de forma alvissareira o que está acontecendo. Sem dúvida nenhuma, estamos numa condição melhor do que estávamos sob o governo do Bolsonaro, um governo que promoveu um genocídio de centenas de milhares de pessoas. Eu até escrevi um artigo para a Folha de São Paulo uns anos atrás falando que ele utilizou a Covid como uma espécie de arma biológica, mas de fato fico muito preocupado com os ataques que estão sendo perpetrados e, ao mesmo tempo, que não encontram a resistência que encontravam durante o governo Bolsonaro. A resistência social, por exemplo, contra o arcabouço fiscal. Digo isso por quê? Porque quando o Temer aprovou a lei do teto de gastos, ele conseguiu aprovar em Brasília, mas teve que enfrentar mobilizações com 20 mil, 30 mil pessoas em Brasília e mobilizações em todo o país. Por sua vez, o arcabouço fiscal do Haddad, do Lula e do Alckmin foi aprovado sem a necessidade do disparo de uma bala de borracha. Então, de certa maneira, é preocupante porque uma parte do movimento social e das organizações de esquerda está muito anestesiado com uma vitória eleitoral e esquece, né, de manter as fronteiras definidas entre o governo e os movimentos e interesses da luta de classe. Isso é preocupante por quê? Porque nós temos uma extrema-direita que não está morta. A extrema-direita, e essa é uma lição importante de retermo da história, ela se alimenta das traições, dos fracassos, das direções históricas do movimento da classe trabalhadora. É impossível entender o surgimento de Hitler, de Benito Mussolini, sem entender o fracasso das revoluções na Alemanha, na Itália, as traições dos grandes dirigentes históricos da classe trabalhadora. Então,
a extrema-direita, ela se alimenta, ela se nutre, ela se fortalece das traições, das decepções. Se não levarmos isso em consideração, a gente não consegue entender por que tanto trabalhador votou em Bolsonaro, porque tanto negro, inclusive, apoiou Bolsonaro, dando um tiro no pé. Ou seja, é preciso fazer esse tipo de reflexão e impedir que essas traições ocorram novamente é uma das melhores maneiras de impedir o retorno da extrema-direita ao poder no nosso país. E Wagner, a gente falou muito sobre classe aqui, mas não dá para falar em classe hoje sem considerar a interseccionalidade, né? Uhum. Ou seja, gênero, raça e a própria classe. A gente fala muito sobre isso aqui no programa, mas eu queria saber se na prática, né, se na sua perspectiva, as políticas públicas já olham no detalhe a importância dessa interseccionalidade para um efetivo sucesso de políticas, da aplicação das políticas públicas. Está muito na teoria ou já desceu para a prática? É uma boa pergunta. Eu acho que a gente tem muita dificuldade no nível teórico e político de combinar essas coisas, né? No geral, a gente trabalha muito com abstrações, né? E até falo, nas ciências sociais, no geral, a gente trabalhava com uma noção de um trabalhador muito abstrato, de um cidadão, do ponto de vista político, trabalhamos com uma noção de cidadão muito abstrato, temos muita dificuldade de ver esse indivíduo com mais concretude, né? Um trabalhador, homem, nordestino, uma mulher negra, branca, sulista ou sudestina, enfim. Então temos muita dificuldade de combinar esses elementos para compor um quadro mais tridimensional daquilo que nós chamamos de classe trabalhadora, o povo brasileiro. Isso se reflete também nas políticas públicas. O que impera hoje no Brasil é algo que, na minha opinião, é muito mais atrasado do que nós estamos debatendo. Há, inclusive, uma dificuldade muito grande de promover políticas de reparação, políticas mais específicas para a população que sofre de forma muito específica a partir das suas condições. Então, tem muita dificuldade de implementar políticas que atendam a população PCD, tem muita dificuldade de implementar a política de cotas nas universidades de forma plena, como, por exemplo, as cotas étnico-raciais nos programas de pós-graduação. Temos muita dificuldade de implementar a política de cotas raciais em todos os concursos públicos, inclusive para concursos para professores nas universidades públicas brasileiras. E, ao mesmo tempo, temos muita dificuldade de implementar políticas, junto com isso, políticas um pouco mais específicas, transversais. Eu vou pegar o exemplo na nossa universidade. Tem muita dificuldade de implementar políticas direcionadas às mulheres negras, às mães que adentram a universidade, sobretudo as estudantes. Tem muita dificuldade de entender que para uma jovem mãe concluir seus estudos, ela precisa de políticas públicas dentro da universidade, ela precisa de creche, ela precisa de restaurantes públicos para não ter que perder um tempo precioso do seu dia na preparação de café da manhã, de almoço, de jantar. Então, ou seja, a gente continua trabalhando muito na superfície. No geral, a gente, quando consegue implementar um tipo de políticas públicas, ou a gente trabalha no nível da abstração, né, garante o direito de um ponto de vista formal, mas não garante orçamento para execução disso, e quando garante o ingresso, no caso da universidade, o ingresso de uma população negra dentro das universidades, a gente não consegue criar mecanismos de permanência para essa população. Então, muitas vezes, a população negra, a juventude negra, entra na universidade através da política de cotas, mas não consegue permanecer na universidade, porque permanecer numa universidade pública é custoso, né? Custa Sim. caro, sobretudo nas grandes metrópoles, né? Definitivamente, né, César? A interseccionalidade precisa ser olhada para ter efetividade, né, na Sim. ação pública, porque exatamente Wagner trouxe vários exemplos aqui. Não é uma boa vontade, né? Você precisa olhar no detalhe aquele grupo para que realmente você tenha um resultado, né? Não dá para ser populista, em outras palavras. Sim. Sabe? Sim, eu acho que a força das ideias do campo marxiano reside aí.
as forças, a meu ver, a força das ideias do campo marxiano resume o fato de que você olha para as condições materiais. Se você olha para aquilo, não por acaso o método é o materialismo histórico e dialético. Então você olha para aquelas questões que são capazes de fato alterar uma equação de forma significativa e não para aquelas questões que são mais superficiais, que são estéticas, digamos assim. Daí a densidade que o Wagner traz no livro dele, na fala dele, em tudo aquilo que ele está propondo aqui, que, a meu ver, é absolutamente pertinente. Wagner, vamos falar um pouco, considerando a tua experiência como professor, como é que você sente o ensino superior hoje no Brasil? A gente sabe que também as universidades também foram muito atacadas, né, pelo próprio bolsonarismo. E como é que você sente a organização do ensino superior hoje no país? Essa é uma boa pergunta, né? Hoje eu passei o dia na universidade e, assim, muito calor e a gente conversando, a universidade pública não vai nada bem. Essa é uma verdade. E acho que não é um caso isolado da minha universidade. Venho conversando há muito tempo com os colegas docentes de outras universidades públicas e os relatos são muito parecidos, né? Muita precarização, o trabalho se intensificou, as condições de trabalho pioraram. Na minha universidade, por exemplo, falta porta em algumas salas de aulas, não tem equipamentos para exibição de filmes, slides, às vezes falta internet, e toda sorte de problemas nós temos experimentados. Agora, com essa onda de calor, o principal que se evidencia é a insalubridade das salas, nas escolas e nas universidades também. Parte das salas hoje, pelo menos na minha universidade, não tem ar-condicionados capacitados para esfriar uma sala. Então as condições são péssimas de trabalho. Nos últimos tempos houve um ataque ideológico muito da comunidade acadêmica, os estudantes, perpetrados pelo governo Bolsonaro, e houve, ao mesmo tempo, uma política de restrição do orçamento público às universidades. Isso é muito preocupante, porque esse esgotamento, na verdade, esse estrangulamento do orçamento destinado para a universidade tem como finalidade seguir drenando dinheiro público para os grandes banqueiros. Então, por isso, inclusive, a gente dentro da universidade faz um esforço muito grande de rediscutir o tema da dívida pública, exigir auditoria, suspensão da dívida, porque a gente sente na pele o resultado dessa política fiscal. Nós, professores, estamos aí reivindicando do governo, vou aproveitar para dar uma deixa, estamos reivindicando do governo Lula, né, uma discussão salarial, fazendo uma campanha para o reajuste salarial para o ano de 2024. Nós passamos 7 anos sem reajuste, temos uma defasagem muito grande, há uma defasagem de concursos muito grande na universidade, faltam vagas para técnicos, faltam vagas para professores, faltam salas. Esse é o cenário da universidade brasileira. Então, em resumo, houve uma ofensiva ideológica muito grande contra a comunidade acadêmica e a gente viu que ciência, e discussões qualificadas, tem nome aqui também no país, vem da universidade pública brasileira, mas ao mesmo tempo há um ataque econômico que muitas vezes é muito difícil de ser visualizado. De novo, o arcabouço fiscal significa um estrangulamento do dinheiro para o serviço público, para as universidades, então a gente precisa rediscutir a política fiscal em nosso país. Essa é a situação das universidades públicas brasileiras. Teve uma greve importante na USP, a principal universidade brasileira, há pouco tempo atrás, que mostrou para todos nós aí um cenário devastador, um déficit de professores que chegava a mais de 1.000 professores, técnicos também, condições muito ruins para os estudantes. Então a gente está falando de uma série de coisas que se combinam. Por um lado nós temos, eu costumo falar o seguinte, é muito contraditório, porque a partir da efetivação da política de cotas em 2012, nós tivemos um relativo enegrecimento das universidades brasileiras, né, com o ingresso de mais negros. Agora, curiosamente, os negros que entram na universidade experimentam uma universidade pior do que as universidades públicas de 10, 20 anos atrás. Eles encontram, os negros que passaram a ingressar nas universidades de 2012 para cá, encontraram uma universidade
né, mais empobrecida, mais precarizada do que há 20 anos atrás. É uma política que diz respeito, é um fenômeno que diz respeito a políticas econômicas de todos os governos, né, do governo Lula, do governo Dilma, mas essencialmente do governo Dilma, do governo Temer, do governo Bolsonaro e agora também com o governo Lula. Você sente que os acadêmicos estão cada vez mais ou menos envolvidos no ativismo social, considerando toda essa loucura que a gente vive aqui no Brasil nos últimos tempos? Qual é a sua opinião que está dentro da sala de aula, hein? Eu acho que, no geral, na sociedade, houve uma efervescência do debate político. Eu acho que com todos os sabores e dissabores que nós experimentamos nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, houve um fortalecimento, um surgimento de debates que, pelo menos quando eu era jovem, eu não via. Hoje se fala-se de racismo de forma muito mais frequente, há debates muito mais sofisticados do que na época que eu era estudante da graduação. O debate sobre gênero, sexualidade, hoje acho que está muito mais forte do que há 20 anos atrás. E isso se reflete também nas agendas de pesquisa dentro da universidade. Há uma geração de pesquisadores que trazem temas, a começar pelo tema racial, com muita força. Basta a gente ver aí as publicações recentes de livros, a despeito das correntes teóricas, das opções políticas, mas há, de certa maneira, uma efervescência. Uma efervescência intelectual que, para mim, poderia ser muito maior se tivesse um investimento maciço em educação superior no país. Porque o quadro que nós vemos nas universidades brasileiras é bastante dramático. Em primeiro lugar, nós vemos uma massa de jovens altamente qualificados, com graduações, 2 graduações, com mestrado e doutorado, pós-doutorados e desempregados, porque não há concursos públicos. Então, essa efervescência, essa riqueza no debate intelectual poderia ser muitas vezes maiores se tivéssemos um cenário diferente, né, de fortalecimento do ensino superior. Uhum. Wagner, você acredita, trazendo aqui, abrindo um pouco mais o escopo do que a gente está debatendo, você acredita que a humanidade caminha em algum momento para a formação de um regime de fato socialista ou comunista, ou a gente não precisa nem necessariamente utilizar essas categorias tão fixas? A minha pergunta pontualmente aqui é a seguinte: você acredita que em algum momento a gente vai encontrar um modo de produção que seja capaz de superar o processo de exploração do ser humano pelo próprio ser humano? Ô, sonho! Acredito. Acredito, sem dúvida nenhuma. Acredito e acho necessário. Veja, o capitalismo é esse modo de produção responsável pela uma das maiores barbáries da história da humanidade, que foi a escravização da população africana aos milhões, né, para a América do Norte, para o Caribe, para a América do Sul. Esse sistema econômico continua de pé. Sim. Eu brinco, né, dizendo, olha, é tarefa da gente, eu não sei vocês, eu brinco às vezes com os colegas falando assim, olha, não sei vocês, mas eu quero vingança. No sentido de fazer um ajuste de contas e derrubar esse sistema que se alimentou do suor, do sangue, dos nossos antepassados. Do ponto de vista político, eu acredito que é necessário e factível, e não acho que está muito longe, não. Sabe por quê? Porque o surgimento de organizações de extrema-direita e até organizações fascistas e nazistas que vêm surgindo, botando o nariz para fora da água em algumas regiões do mundo, contraditoriamente é um indicativo de que há possibilidade de transformação da sociedade. Porque a burguesia ela só lança mão desse tipo de expediente e desse tipo de organizações quando ela se sente ameaçada. Uhum. Porque o regime favorito das classes dominantes, a despeito do que a gente costuma acreditar, não é a ditadura. É a democracia. A democracia é o regime preferido da classe dominante para fazer com que os seus negócios consigam fluir de forma muito tranquila. Claro, quando ela se sente ameaçada, ela não pestaneja em impor ditaduras sanguinárias. Ela não pestaneja em colocar tolos, ignorantes, facínoras no poder, né? Quando ela sente a possibilidade de que vai perder os anéis.
Agora, o que eu estou dizendo? Quando surgem organizações de extrema-direita, quando surgem organizações fascistas, isso é um indicativo social e político de que há possibilidade de transformação. Isso isso nos coloca um grande desafio, porque, de fato, é possível transformar o mundo, mas, ao mesmo tempo, para transformar o mundo, derrubar o capitalismo, produzir uma revolução socialista que consiga organizar, construir uma nova sociedade, é preciso também que se construam direções socialistas. É preciso fazer um amplo debate sobre as experiências históricas, sobre o que deu certo e o que não deu certo, né? E fazer um aprendizado e produzir um aprendizado sobre todas essas experiências históricas. Precisamos falar de socialismo. Não pode ser, por exemplo, que a gente ache que o socialismo é uma utopia para daqui a 20 anos, porque a burguesia e a extrema-direita não acha que a ditadura está daqui a 20 anos. Veja, não é possível que o Bolsonaro conseguiu convencer uma parcela importante da população de que ditadura militar é boa, e a gente não consiga convencer a classe trabalhadora com a nossa verdade, de que o socialismo é bom. Agora, para convencer, né, para ganhar mentes e corações, a gente precisa ter ousadia, precisa ter independência de classe. E, nesse sentido, nada colabora o governo do PT. Porque, veja, a gente costuma entender a luta de classes apenas como uma luta direcionada ao seu inimigo mais declarado, que são os grandes empresários, a burguesia. Mas isso nunca aconteceu, nem na era de Marx. Havia uma luta multifacetada, uma luta direcionada contra a grande burguesia, mas também uma luta contra os aliados ou contra os setores que nós chamamos politicamente de reformistas, contra uma ala do movimento que acha que o que dá para fazer, o que deve ser feito é reformar esse sistema. Com esse horizonte político da reforma, daquilo que é irreformável, o que a gente acaba produzindo é o desperdício de oportunidades históricas de transformações radicais. Então, eu acho que é fundamental e é necessária e é factível a construção de uma sociedade socialista. E acho que a burguesia também acha isso. Não é à toa que ela gasta tanto dinheiro com a mídia, não é à toa que ela vai preparando partidos políticos, lideranças de extrema-direita ou patrocinando até organizações fascistas nos bueiros da sociedade para tentar impedir uma sublevação da classe trabalhadora. Agora, para que as revoluções possam ser vitoriosas, é preciso um estudo histórico, é preciso direções que não pestanejem em falar de que o Brasil precisa de uma revolução, de que é necessário construir uma saída socialista para a nossa sociedade. Acho que esse é dos caminhos para a transformação da nossa sociedade. Entender ao mesmo tempo, né, que aquilo que se apresenta para nós como aquilo que nós vemos também aqui e que nos espanta também são as condições, né, preparatórias de um novo mundo. Veja, o trabalho uberizado, ao mesmo tempo, produziu uma massa de jovens que não possuem absolutamente nada. É um trabalho que remete muito à Revolução Industrial, ao início da Revolução Industrial, aquele trabalho por peça, uma exploração, uma ultra-exploração. Nós temos uma massa de jovens que não possuem nada. Essa massa de jovens que não possui absolutamente nada pode ser o substrato de uma revolução no Brasil, porque não possuem absolutamente nada. E como diriam Marx e o Engels, ao não possuírem nada, tudo eles podem conquistar. As concentrações, as contradições produzidas hoje pelo capitalismo, de novo, o tema ambiental, nos impõem as saídas radicais. À medida que a água vai escasseando, as políticas dos grandes empresários, dos seus governantes, de privatização da água. Na medida que as condições de vida vão se tornando, os alimentos vão se tornando cada vez mais degradados, a política da burguesia, né, é mais ataques para a classe trabalhadora. Então, veja, eu acho que é um caminho possível e não acho que está muito longe, não. Agora, pode não dar certo. O problema é que se o socialismo não der certo, a humanidade não me parece que terá um futuro muito longevo.
Você disse 20, 30 anos, né, Wagner? Foi isso? Não, Tá gravado, hein? Não. As revoluções podem ser surpreendentes, podem nos surpreender. Eu acho que a minha opinião, tá, para te passar. Tomara. Eu, César, eu não vejo as condições nem subjetivas, nem objetivas para que a gente tenha uma revolução socialista no Brasil, por vários pontos. Porque o sofrimento não necessariamente se converte em pensamento crítico. E isso requer todo um estudo específico que, via de regra, passa por isso, por estudar sociologia, por estudar história, por estudar um conjunto de uma habilidade muito específica, entende? Assim, você não vai aprender a andar de skate praticando natação. Não é porque você sofre que você necessariamente vai desenvolver pensamento crítico. Essa eu acho que é uma colocação importante. A despeito de eu concordar com o Wagner de que o sofrimento pode sim oferecer um estímulo forte para que a pessoa comece a repensar a sua própria condição. Essa é uma premissa elementar das ideias de Marx, por exemplo. A mudança, ela acontece com base na agudização das contradições. As contradições precisam se agudizar. Isso, sem dúvida, a gente está vendo. A gente está vendo no mundo inteiro. Agora, como eu vejo, infelizmente, aí a minha opinião, tomara que eu esteja errado, isso não vai acontecer num horizonte próximo, 50, 100 anos. Tomara que eu esteja errado. Mas como eu vejo, essas contradições ainda vão ter que se agudizar e muito para que a gente tenha uma espécie de mudança significativa que seja capaz de transcender o horizonte capitalista que a gente tem estabelecido nesse momento. Tomara que eu esteja errado. Não, eu concordo muito com você. Eu acho que é necessário um estudo profundo, até porque, como disse o Wagner, é bom que não dê errado, né? Quando acontecer. E eu acho também, Wagner, que esse assunto, esse debate, ele tem que chegar na base da pirâmide. Ele é muito distante da base, na minha opinião. Por alguns motivos, né? A base está preocupada com o dia seguinte, né? É a tal da lei da sobrevivência. Eu acho que essa é uma questão que dificulta muito, ao meu ver, a organização da base para uma revolução, né? Então, eu acho que esse dia a dia, ele acaba tomando muito tempo, né, para algo que necessita um estudo bem mais profundo, como a gente está fazendo aqui. E outra coisa, Wagner, que a gente precisa pensar urgentemente é como afastar este fantasma. Porque falar em socialismo é um fantasma. É muito distante. Estigmatizado, você diz, né? Exatamente. Tem um estigma ao redor do termo. É muito estigmatizado, é um termo muito acadêmico que você não consegue, eu acho, hoje em dia, por ser um tema distante ou por estarmos projetando algo a longo prazo, que é frio, não envolve. Você não consegue penetrar nas grandes massas. E como é que eu vou juntar a galera? Como é que eu vou juntar a massa para essa revolução? Sabe? Sim. Precisamos pensar em levar isso para o dia a dia, para a conversinha do boteco da esquina, sabe? E sem medo nenhum. Mas a gente tem que ter essa conversa. Isso precisa ser desmistificado de uma vez por todas. Sim. Eu acho, Wagner. Queria te ouvir. Eu adoro falar sobre esse tema. Bom, eu quero convencer, não precisa ser hoje, né? Ambos aí da possibilidade de uma revolução no nosso país. Veja, o que acontece geralmente é o inverso do que a gente costuma visualizar. A população brasileira, na minha opinião, está pronta para uma revolução, né? Quem não está pronta, quem não está à altura dessa tarefa grandiosa são justamente as direções da classe trabalhadora. Ela que não está à altura. E veja, o Trotsky dizia que a classe trabalhadora em nível mundial estava madura, né? As direções da classe para uma revolução, as direções do proletariado que estavam apodrecidas, que estavam cansadas, estavam acostumadas às negociações de bastidores, às alianças de classe. Há uma renovação da classe trabalhadora no Brasil. Agora, desgraçadamente,
uma parte da intelectualidade das lideranças históricas da classe trabalhadora ainda segue apostando na política de alianças e de conciliação de classes. E isso, de alguma maneira, retarda o desenvolvimento da luta e, ao mesmo tempo, deseduca as novas gerações. Porque é preciso, quando eu digo que é preciso falar em socialismo, significa dizer que é preciso voltar a educar a classe trabalhadora e a juventude nos marcos do classismo, de que a classe trabalhadora só tem a perder quando se alia à burguesia, só tem a perder quando promove conciliação de classes com seus algozes, que ela pode conquistar o mundo de forma independente, que a solidariedade que ela tanto necessita deve ser buscada no seio da própria classe trabalhadora, não fora da classe trabalhadora. Isso é um desafio, porque, de fato, esse debate tem muita dificuldade de penetrar o solo vivo e fértil da massa negra, da classe trabalhadora, que muitas vezes desconhece esse debate ou vê com muito pouco interesse. A própria palavra socialismo que você falou, né, é muito demonizada. E ela não só é demonizada historicamente, ela é demonizada historicamente, né? Vamos lembrar que o Manifesto Comunista abre com o espectro ROM da Europa, né, que é o espectro do comunismo. Sim. Então segue demonizada pela grande mídia, pelos ideólogos da burguesia, mas também, né, foi muito, permitam-me dizer, achincalhada por boa parte da esquerda, que tomou caricaturas do marxismo como a própria fotografia do marxismo. Então tomou ditaduras burocráticas como expressões, como na China, depois na União Soviética, com o stalinismo, como sinônimo de marxismo. E isso é utilizado, inclusive, pela extrema-direita, para fazer toda uma campanha vigorosa junto à classe trabalhadora e os pequenos comerciantes, setores médios, contra o marxismo. Então, nessa tarefa de demonização, de deturpação daquilo que é o marxismo, que é o socialismo, colaboraram não só os inimigos tradicionais da classe trabalhadora, que é a burguesia, mas toda sorte de intelectuais e lideranças da esquerda que não conseguiram separar ao longo da história aquilo que é o joio do trigo. Então, isso gerou, evidentemente, muita confusão, porque, veja, um trabalhador numa periferia do Rio de Janeiro, tudo que ele experimenta é uma ditadura. Se ele trabalha no supermercado, ele vive um regime ditatorial, né? No trabalho no caixa ou na reposição das mercadorias, no horário regrado da alimentação, no horário para suas necessidades fisiológicas, depois volta num trem ou num ônibus lotado, mora numa comunidade que é controlada ou pela milícia, ou pelo tráfico, ou meio a meio, sofre batida da polícia. Então, tudo que um trabalhador experimenta é uma ditadura dentro da sociedade capitalista. Então, se a gente não consegue explicar que o socialismo não é uma ditadura burocrática, a gente não consegue oferecer absolutamente nada para esse trabalhador. Então, veja, há uma dificuldade permanente. A universidade é um espaço formidável, que muda vidas. Eu adoro a universidade, eu adoro o ambiente acadêmico, mas sou obrigado a ser franco. Não vai ser a universidade que vai transformar o mundo. Não vai ser a universidade que vai transformar a sociedade. Nunca foi. No Brasil não foi diferente. As grandes transformações sociais tiveram a participação da sociedade, mas vieram da classe trabalhadora organizada, que também participa da universidade. Eu digo isso porque o debate político ele é muito maior do que o debate desenvolvido pela intelectualidade dentro da universidade, que tem a sua parcela de importância, né, mas que não se esgota ali. Eu acho que a revolução, para concluir, eu acho que o socialismo ele não está tão distante assim. Não temos bola de cristal, evidentemente, podemos não construir jamais uma revolução socialista no Brasil, mas acho que essa deve ser a tarefa. E não acho que seja impossível. Acho que a classe trabalhadora no Brasil, ao longo da história, deu grande demonstração de força, de vigor, moral, de disposição de luta. Veja, nosso país foi colonizado no século XVI. Vieram para cá tribos africanas, inclusive que eram rivais, e muitos dos nossos antepassados que pisaram aqui no século XVI, primordialmente, começaram a organizar formas de revoltas, quilombos, invasões de fazenda. O que mais a classe dominante criou no imaginário coletivo no Brasil a ideia de que o brasileiro é pacífico. O
O brasileiro não é pacífico. O que mais teve aqui no Brasil foram revoltas, insurreições, quilombos. Infelizmente, praticamente todos eles foram massacrados, esmagados, né, pelas forças das baionetas, da coroa portuguesa, pelos governos ditatoriais que tivemos aí ao longo da história no Brasil. Mas há um desejo de transformações na classe trabalhadora. Acho que a grande dificuldade não reside na classe trabalhadora, reside nas direções históricas dessa classe trabalhadora, que não se mostra a altura dessa tarefa. Entendo, bacana, muito bom. Conscientização, né? Acho que cheguei numa palavra aqui que eu acho que, enfim, que teria uma capilaridade, né, muito grande em relação à classe trabalhadora. Wagner Miqueias Damasceno, que prazer receber você aqui no Sinapse. Obrigada, foi ótimo o nosso papo, um famoso PC, né? Papo cabeça. Demais, obrigado, viu, querido? Boa noite para você. Agradeço, Alberto e Sérgio, um prazer sempre falar com vocês. Valeu, um abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, Sérgio. Finalizamos o Sinapse de hoje. Só vou lembrar a programação que começa amanhã com Desperta e Leandro Demore às 7 horas da manhã. E logo depois tem Série Notícias, primeira edição, das 8 às 10h30 da manhã. E à noite, às 7h30, estamos aqui recebendo convidados especiais e temas interessantes para a gente concordar, discordar, debater, refletir, mudar de opinião. Fazer a sinapse. Estamos aqui para isso. Beijo para todo mundo, boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abdul-Rahman Mohammed é um jornalista, um escritor e investigou profundamente a morte de Malcolm X. Ele é também o maior especialista no mundo na história e no legado de Malcolm X. Sua investigação foi tão profunda e tão reveladora que os americanos tiveram que reabrir o caso de Malcolm X. E isso deu origem à série Quem Matou Malcolm X, uma das séries de maior sucesso da história do Netflix. Dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você. Abdul-Rahman Mohammed, o maior especialista do mundo em Malcolm X, vai dar a aula Malcolm X, o homem e a mensagem. Para você se inscrever na aula é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula. Se inscreve agora, não perde a aula porque é uma aula que não tem replay. E chame todo mundo que você conhece para participar. Ninguém pode perder esse evento histórico que o ICL está trazendo para vocês.